Expedição Gigantes do Gelo. Numa terra onde as estações moldam tudo, do solo congelado às florestas densas, vivem criaturas que não apenas sobreviveram, mas prosperaram por milênios. O urso pardo, com sua força colossal. A baleia jubarte, navegando distâncias oceânicas com precisão ancestral. E o lobo cinzento, cuja vida em matilha revela um mundo de estratégia e lealdade. Contudo, muito do que se conhece sobre esses animais permanece à superfície. Seus comportamentos mais marcantes, suas jornadas mais desafiadoras, suas adaptações mais sutis, são raramente vistos. Este documentário mergulha profundamente nesses universos ocultos. Cada capítulo revela não só a beleza selvagem, mas as engrenagens silenciosas que sustentam esses gigantes da natureza norte-americana. Se você busca mais do que imagens belas, se deseja compreender o que realmente move essas espécies, continue conosco. Há muito mais do que os olhos podem ver e está prestes a começar. A neve ainda cobre parte do solo, endurecida pelo frio que insiste em permanecer. Mas algo muda. A luz dura do inverno dá lugar a um brilho mais ameno. A temperatura sobe lentamente. Entre troncos de pinheiros e encostas ainda úmidas, o urso pardo emerge de seu esconderijo subterrâneo. O corpo, antes pesado e inerte, move-se com lentidão. Cada passo marca o retorno de um dos maiores mamíferos da América do Norte à superfície. Ele não tem pressa. O metabolismo ainda está lento. Mas o instinto é claro. É hora de recomeçar. Durante meses, o urso permaneceu recolhido. Economizou energia, perdeu gordura. Agora, cada movimento é um esforço de reconexão com o ambiente. O faro apurado busca sinais de alimento. Restos vegetais, raízes expostas, insetos escondidos sob as pedras. Qualquer fonte de energia é bem-vinda nessa fase inicial. Ainda não é tempo de abundância, mas é o início de um ciclo que ele conhece há gerações. Nas encostas, a vegetação ensaia um retorno. Galhos secos ganham tons de verde. Pequenos córregos alimentados pelo derretimento da neve voltam a correr. A paisagem muda rápido e o urso, mesmo solitário, é parte desse movimento. O reencontro com seu território não é dramático, é necessário. Cada passo que ele dá molda sua presença na montanha. Um retorno silencioso, mas decisivo. A estação mudou e com ela recomeça a jornada do gigante.
Quando o corpo está mais leve e os músculos respondem com firmeza, o urso pardo volta a dominar seu território com clareza. Ele não precisa provar sua força a ninguém. Sua simples presença afasta competidores. Com até 3 metros em pé e mais de 300 quilos de massa, ele é uma figura de respeito por onde passa. Mas seu tamanho não define tudo. O que o sustenta, dia após dia, é a combinação entre força e instinto, um equilíbrio que dita suas ações ao longo das estações. O início da primavera é uma fase de marcação. O urso esfrega o dorso em árvores, arranha troncos e deixa rastros no solo. Esses gestos, aparentemente simples, são formas de comunicação. Mostram que ele está de volta, que aquele território tem dono. Cada marca é como uma assinatura, feita para ser vista e sentida por outros ursos. Não se trata de agressão imediata, mas de um aviso claro, direto, eficaz. Com o passar dos dias, encontros entre machos podem acontecer. À distância, eles se observam. Medem forças sem se tocarem. Só em situações mais extremas há confronto físico. Normalmente, o instinto evita o desgaste. Afinal, cada ferida compromete a capacidade de buscar alimento e se manter em vantagem. Quando as fêmeas aparecem, o comportamento muda. O urso reduz o ritmo, acompanha de perto, se aproxima com cuidado. O ciclo de reprodução exige energia e atenção, e ele sabe disso. Em cada gesto, o instinto age sem hesitar e o ciclo continua. Mas outro gigante está prestes a surgir. No extremo norte do planeta, onde a luz e o frio disputam espaço ao longo do ano, caminha uma figura solitária. O urso polar segue em silêncio sobre placas de gelo flutuante. A cada passo, ele testa a firmeza da superfície, porque ali nada é garantido. Tudo muda com o vento, com a corrente, com o tempo. O Ártico é vasto, mas não perdoa distrações. O corpo do urso é moldado para esse ambiente. Suas patas largas funcionam como raquetes, distribuindo o peso sobre a neve e impedindo que afunde. As garras longas e curvas ajudam na tração sobre o gelo escorregadio. A gordura sob a pele isola o frio, permitindo longas jornadas em busca do que precisa para continuar. Ele não corre, não se apressa, gasta energia com precisão, porque cada movimento tem um custo. Durante horas ele avança por campos brancos quase sem fim. Nada quebra o horizonte além das rachaduras do gelo e os blocos que se erguem como muralhas congeladas. Ele observa, ouve, sente o vento. Essa leitura do ambiente é constante. Nenhum detalhe escapa. Ele sabe onde está e o que fazer a seguir. Não há rotina, há adaptação. Mesmo sozinho, o urso não está perdido. Ele pertence a esse lugar. Sua existência está alinhada ao ritmo lento e exigente do Ártico. Aqui, força e estratégia caminham juntas, e enquanto ele avança, o gelo também se move, silencioso e imenso, sob suas patas. O Ártico não oferece margem para erro. Suas regras são fixas, seus limites severos. A temperatura pode cair abaixo de 40 graus negativos, e o vento corta como lâmina. Mesmo assim, o urso polar resiste. Sua sobrevivência não depende apenas de força, mas da capacidade de ajustar cada comportamento ao ambiente que o cerca. No auge do inverno, o alimento escasseia. O mar se fecha em gelo espesso, dificultando o acesso a presas. Ainda assim, ele espera, observa, calcula. Quando o momento é certo, ele avança com precisão, sem desperdício. Cada tentativa é baseada em anos de adaptação genética e aprendizado silencioso. Ele não age por impulso, age por necessidade.
A pelagem espessa, branca e densa, confunde-se com o gelo. O corpo se mantém aquecido por uma camada de gordura que pode ultrapassar 10 centímetros. Mas não é só o físico que o sustenta. Ele conhece o ritmo do gelo, o som das rachaduras, a direção dos ventos. Nada disso é instinto solto. É experiência passada adiante, geração após geração. Com o verão, o gelo recua. O mar aberto traz novas oportunidades, mas também exige novos cuidados. O urso percorre distâncias maiores, ajustando rotas conforme as marés. Nada é fixo. A única certeza é a mudança constante. Ao deixar a costa para trás, ele segue sua busca silenciosa. O Ártico continua implacável, mas ele segue em frente. Ainda há muito mais a ser explorado no norte selvagem. Uma nova figura começa a se formar entre as sombras da floresta. Entre pinheiros altos e lagos gelados, uma figura solene se move com firmeza. O alce, maior cervídeo do planeta, avança pelas matas densas do norte com um passo lento, mas determinado. Seu corpo pode passar dos 500 quilos e seus chifres largos se estendem como braços de madeira que crescem ano após ano. Ele não precisa se esconder. Aqui, ele é parte da paisagem. Ele pertence a ela. O terreno é difícil. Galhos baixos, solo úmido, vegetação espessa, mas o alce conhece cada atalho, cada ponto de passagem. Suas pernas longas o ajudam a cruzar trechos alagados, pântanos rasos e até riachos com correnteza. Atravessar é parte da rotina. Parar, observar e continuar fazem parte do instinto. Ele se move para encontrar alimento, espaço e segurança. Não anda à toa. Ele escolhe o caminho. Ao redor, os sons da floresta são constantes. O farfalhar das folhas, o bater das asas, o vento entre as árvores. Nada disso o assusta. Ele ouve e interpreta. Seu ouvido é atento, seu olfato ainda mais. Ele sente o perigo antes que ele se aproxime. Não depende da velocidade para escapar, depende da leitura do ambiente. É isso que o mantém vivo. Durante o dia, o alce se alimenta de folhas, cascas e plantas aquáticas. À noite, repousa em áreas onde pode ver e ouvir o que se aproxima. Ele não comanda com força, mas com presença. Na floresta boreal, não há disputa. Há respeito. E ele o conquistou com tempo e silêncio. No final do verão, algo muda na postura do alce. O olhar se torna mais atento, os movimentos mais calculados. Os chifres, agora totalmente formados, ganham destaque não apenas pelo tamanho, mas pelo papel que vão cumprir. É o início de um período em que a presença do alce deixa de ser discreta. Ele se torna visível, se torna ouvido. E isso não acontece por acaso. A temporada de acasalamento, também chamada de Brahma, transforma a floresta em um palco de desafios silenciosos. Os machos começam a vocalizar, emitem sons profundos que ecoam entre as árvores. É um chamado, um aviso, um convite. As fêmeas ouvem e os rivais também. Não há pressa. Os encontros são cautelosos e os confrontos inevitáveis. Quando dois machos se encontram, o confronto não começa de imediato. Eles se encaram, se medem. Se o tamanho e a força forem parecidos, os chifres se chocam com força. Não há intenção de ferir gravemente. O objetivo é claro: provar domínio.
O vencedor mantém o direito de seguir adiante. O perdedor se afasta, não por medo, mas por instinto de sobrevivência. Esses rituais repetem-se por semanas. É um ciclo que exige energia, foco e resistência. Ao final da estação, os machos mais fortes mantêm sua posição. Os chifres, desgastados, começam a perder importância, logo cairão, e o ciclo se reiniciará. Enquanto o alce se afasta entre as árvores, um novo som começa a surgir nas pradarias abertas do interior. O vento não encontra obstáculos nas grandes planícies. Ele percorre campos abertos, empurra a relva dourada e traz consigo o som de passos pesados. No horizonte, uma mancha escura se move com firmeza. É o rebanho. Centenas de bisões americanos cruzam a terra como fizeram por séculos. Eles seguem um ritmo antigo, marcado pela estação e pela necessidade. Cada bisão é um bloco de força. A cabeça baixa, os ombros largos, o corpo coberto por uma pelagem espessa que protege contra frio e calor. São animais pesados, com até 900 quilos, mas não são lentos. Quando precisam, correm com velocidade surpreendente. Não é comum, mas possível. A força deles está na resistência, no caminhar constante, na união do grupo. O rebanho não se espalha à toa. A movimentação é estratégica. Procuram áreas com pasto novo, água limpa, espaço para repouso. Os mais jovens seguem os adultos, aprendem pelo exemplo, reconhecem o valor da proximidade. O grupo protege, ensina e forma uma barreira natural contra ameaças. Nas pradarias tudo é visível, mas isso não significa que seja simples. A exposição exige atenção, organização e resposta rápida. Os bisões contam com os sentidos aguçados e com a presença dos demais. Nenhum animal sobrevive aqui sozinho por muito tempo. Eles se deslocam em silêncio, mas deixam marcas profundas por onde passam. No solo, nos caminhos, na própria paisagem. São parte viva das planícies, uma presença que molda o ambiente. E quando o chão treme sob seus passos, a história parece caminhar com eles. Movimento é parte da identidade do bisão americano. Eles não ficam muito tempo em um só lugar. A cada mudança de estação, o rebanho avança. Seguem um padrão antigo, repetido geração após geração. Não há líder único. As decisões são compartilhadas, guiadas pela experiência dos mais velhos e pelas necessidades do grupo. O deslocamento não é rápido, mas constante. Durante horas eles caminham juntos. Os filhotes são mantidos ao centro, protegidos por adultos. Nas bordas, os mais atentos observam o entorno. O grupo funciona como uma unidade e cada posição tem importância. O equilíbrio entre força e vigilância garante a segurança de todos. A marcha atravessa pradarias, rios rasos, terrenos irregulares. Em cada parada, o rebanho se organiza, se alimenta e repousa. Quando chega o momento certo, retomam o caminho. Há poucos sons, além do pisar firme sobre o solo seco e do farfalhar da grama sob o vento. É um movimento pesado, mas cadenciado, quase hipnótico. Mesmo com a força física evidente, o bisão depende da estabilidade do grupo. Um animal isolado está vulnerável, mas juntos tornam-se quase imbatíveis. Esse instinto coletivo é o que permite que a espécie se mantenha firme, apesar das variações do ambiente. Enquanto o sol se desloca no céu, o rebanho também segue. E assim repetem uma jornada antiga sem mapa, sem pressa. Quando desaparecem no horizonte, o silêncio volta às planícies. Mas não por muito tempo. Algo distante começa a se aproximar das florestas mais profundas.
do Norte se organiza com tanta precisão quanto o lobo cinzento. A matilha é sua base. Tudo o que faz, tudo o que alcança, depende da força do grupo. Não se trata apenas de número, mas de função. Cada lobo conhece seu papel, seu lugar e sua responsabilidade dentro da hierarquia. No centro está o casal dominante. Eles não lideram pela força bruta, mas pela experiência e consistência. São os primeiros a comer, os primeiros a decidir o rumo. Os outros seguem não por medo, mas por reconhecimento. A obediência é natural, parte da estrutura que mantém a matilha unida. A comunicação é constante. Uivos, olhares, gestos com o corpo. Cada sinal tem um significado claro. Não há improviso. O grupo se move com lógica, como um organismo coordenado. Durante os deslocamentos, os mais jovens observam os mais velhos. Aprendem com cada ação. A hierarquia não sufoca, orienta. Nos momentos de descanso, o clima é outro. Há proximidade física, toques suaves, cuidado com os filhotes. O lobo não é um animal solitário por natureza. Ele prospera onde há laço. A segurança não vem da força isolada, mas da união. Essa estrutura social complexa permite que a matilha responda rápido a desafios. Mudança de território, escassez de alimento, presença de ameaças. Tudo é enfrentado com organização e estratégia. E é por isso que, mesmo em ambientes hostis, o lobo cinzento continua avançando, sempre como parte de algo maior. Cooperar não é uma escolha entre os lobos, é uma necessidade. A sobrevivência da matilha depende da capacidade de agir em conjunto. Desde o planejamento do movimento até a divisão dos recursos, tudo é construído sobre uma lógica de cooperação. Cada membro observa, escuta e responde. A sintonia é natural, resultado de convivência constante. Em dias de atividade intensa, os lobos percorrem grandes distâncias, alternam entre momentos de silêncio e sinais precisos. Uma mudança de direção, um encurtar do passo, o levantar da cabeça, tudo comunica algo. A coordenação vem da observação e o aprendizado ocorre no caminho. Os mais novos seguem de perto, erram e aprendem. A distribuição de tarefas é clara, mesmo sem comando direto. Alguns vigiam, outros acompanham os filhotes, outros exploram. A eficiência está no equilíbrio. O esforço de cada um é parte do sucesso de todos. E quando o grupo se reúne ao final do dia, a proximidade reafirma os laços. Toques, lambejos, posturas corporais reforçam a união. Até mesmo os momentos de disputa interna seguem regras. O confronto é contido, sem intenção de machucar. Serve apenas para lembrar a posição de cada um. A estrutura social é estável, mas flexível. E é essa flexibilidade que torna a matilha forte diante de mudanças e pressões externas. Enquanto a noite cai sobre o território da matilha, outro som começa a crescer na distância. Vem de uma figura ágil, solitária e atenta, que se move com leveza nas bordas do campo e floresta. Poucos animais conhecem tão bem os limites entre campo e floresta quanto a raposa vermelha. Ela vive nas bordas, onde o terreno muda, onde há abrigo e oportunidade. Seu corpo leve e ágil permite atravessar mato fechado, campo aberto e áreas rochosas com a mesma facilidade. Ela não chama atenção, não precisa. Seu maior recurso é a discrição. Ao contrário de grandes predadores, a raposa evita confronto. Ela observa, escuta e espera. Seu mundo é feito de pequenos sinais, rastros leves, sons abafados. É ali, no silêncio, que ela se move com mais vantagem. Cada passo é calculado, cada parada, estratégica. Ela domina o ambiente sem se impor pela força.
mas pela leitura precisa de tudo ao redor. Em movimento, seu rabo volumoso balança com equilíbrio. Os olhos atentos não param de varrer o cenário. Mesmo quando parece distraída, ela está alerta. Nenhum detalhe passa despercebido. Seu território é extenso, mas não fixo. A cada estação, adapta-se. Segue caminhos já conhecidos, mas ajusta rotas conforme as mudanças no solo, na vegetação, na presença de outros animais. A rotina não é rígida, é moldada pelo momento. Enquanto o dia se estende sobre os campos e clareiras, a raposa mantém o ritmo, nem rápido, nem lento, preciso. E por onde passa, quase não deixa sinal. O silêncio é sua companhia. E é nele que ela encontra vantagem. Sobreviver para a raposa vermelha é uma arte refinada. Ela não depende de força bruta, nem da proteção de grupo. Vive só, conta consigo mesma e com a capacidade de ler o ambiente com atenção. A astúcia não está em truques ou esperteza exagerada. Está na forma como adapta seu comportamento, muda de estratégia e responde ao que o momento exige. As fontes de alimento variam com o clima, com o solo, com a presença de outros animais. A raposa sabe disso. Ela não insiste onde não há resultado. Troca de área, testa novos caminhos, investiga com cuidado. Seu olfato é aguçado, sua audição precisa. Ela localiza presas pequenas sob camadas de folhas ou neve, apenas com o som e o cheiro. Quando encontra o que procura, age com precisão. Sem pressa, sem barulho. Não desperdiça energia. E se falha, não insiste no erro. Muda, tenta de novo, em outro lugar. Essa capacidade de adaptação faz dela uma sobrevivente em paisagens diferentes, desde as florestas boreais até campos abertos e áreas próximas ao território humano. Além da habilidade de se alimentar, a raposa protege o que é seu, marca seu território, mantém tocas de reserva e evita riscos desnecessários. Não desafia por impulso. Recuar, para ela, não é fraqueza, é cálculo. Enquanto se afasta entre arbustos e trilhas estreitas, o cenário ao redor ganha um silêncio denso. Mas nos cantos mais frios da floresta, um par de olhos aguarda o momento certo para se mover. Em regiões onde o inverno se estende por meses e a luz mal atravessa a copa das árvores, o lince do Canadá se move com cuidado. Ele é um animal reservado, quase invisível. Sua pelagem espessa, cinza com tons amarelados, confunde-se com o ambiente. Ele não se apressa. Cada passo é leve, cada pausa é estudada. Nesse tipo de floresta, qualquer som em excesso se torna um risco. O terreno é irregular, coberto por neve solta e raízes escondidas. Mas as patas largas do lince funcionam como sapatas naturais. Ele anda sobre a superfície sem afundar, mantendo equilíbrio onde outros escorregam ou atolam. Essa vantagem é física, mas também aprendida. O lince conhece o espaço onde vive, cada árvore, cada declive, cada refúgio. Seus olhos são claros, atentos. Observam pequenos movimentos no chão, nas árvores, entre os galhos caídos. O silêncio é parte do ambiente, mas também ferramenta. Ele escuta antes de se mover. Avalia antes de agir. Não há desperdício, não há pressa. O território do lince é grande, mas ele percorre apenas o necessário. Evita confrontos, evita exposição. Move-se de sombra em sombra, de tronco em tronco. Quando se deita, quase desaparece. Quando se levanta,
É como se brotasse do solo. No meio da floresta fria, ele não se impõe. Ele se adapta. E é essa presença contida que sustenta sua sobrevivência em um ambiente tão exigente quanto silencioso. Cada movimento do lince do Canadá é feito com precisão. Ele não se lança por impulso, não se apressa sem razão. Sua agilidade não está apenas nos músculos, mas no controle absoluto do próprio corpo. Quando se desloca, o faz com suavidade. Quando salta, não erra. Quando para, é porque já viu algo que os olhos humanos talvez não notem. Mesmo com o corpo robusto, o lince é leve. Suas patas dianteiras são fortes, preparadas para impulsos rápidos, as traseiras, flexíveis e potentes. Isso permite mudanças de direção instantâneas, pulos longos, escaladas rápidas. Ele se move como se o terreno estivesse sob seu comando, mesmo quando o solo está coberto por gelo, raízes ou folhas molhadas. Essa habilidade é vital para sua rotina. Não vive em bando, não conta com ajuda. Cada ação depende apenas dele. Por isso, erra pouco. E quando erra, corrige rápido. A natureza não dá margem para repetições seguidas. O lince aprendeu isso com o tempo. Além do corpo, a mente trabalha com o mesmo ritmo. Ele calcula distâncias com precisão, escolhe caminhos com base na cobertura do ambiente e ajusta a velocidade de acordo com o ruído que o cerca. Tudo tem um motivo. Nada é aleatório. Enquanto se afasta por entre os pinheiros, seu rastro quase não fica no solo. O lince segue em silêncio, como se nunca tivesse passado por ali. E quando some, a floresta retoma seu ritmo, até ser cortada por um som agudo vindo dos céus abertos. Nas alturas, longe do chão instável e da vegetação densa, a águia careca domina o espaço com uma precisão que poucos animais conseguem alcançar. Seu corpo não é leve nem pequeno, mas o ar é seu domínio. As asas longas, de quase 2 metros de envergadura, cortam o céu com eficiência. Cada batida é medida, cada curva no vento tem propósito. Sua visão é o ponto central da vantagem. Os olhos da águia careca captam detalhes a grandes distâncias. Nada se move sem ser notado. Ela observa desde o alto, calcula rotas e toma decisões com base no que vê. Não improvisa, age com clareza, seguindo padrões que o corpo executa sem esforço. O voo, além de funcional, é estável. Mesmo em ventos fortes, a ave mantém o controle. Sobe em espiral, plana com asas abertas, mergulha em linha reta. Os músculos das asas e do peito trabalham em conjunto com a leveza do esqueleto. É uma máquina natural ajustada para o espaço aberto. No céu, ela não encontra muitos rivais. O espaço é amplo, mas exige atenção. Mudanças no vento, obstáculos naturais, presença de outras aves. Tudo é registrado e processado, e ainda assim, a águia não mostra pressa. Seu voo é paciente, quase metódico. Lá de cima, ela enxerga tudo: montanhas, rios, clareiras e movimento. O mundo inteiro cabe dentro do alcance de seus olhos, e enquanto ela circula silenciosa, o próximo destino já se forma em sua rota. A base da vida da águia careca não está no chão, nem nas encostas. Está no alto onde poucos chegam. Os ninhos enormes e bem construídos são erguidos no topo de árvores antigas, às vezes em penhascos, sempre em locais com ampla visibilidade. De lá, o casal vigia tudo: o território, os recursos e os filhotes. O trabalho começa cedo. Galhos são trazidos de longe, encaixados com cuidado, reforçados com musgo, folhas e até pedaços de casca. Com o tempo, o ninho ganha volume e solidez. Alguns permanecem no mesmo lugar por anos, sendo ampliados a cada estação.
Não são abrigo apenas para descanso. São centros de reprodução, criação e vigilância. O ciclo de vida começa ali. Os ovos, geralmente 2, são chocados com atenção. O casal reveza a proteção e garante que a temperatura se mantenha estável. Quando os filhotes nascem, a rotina se transforma. Agora, cada saída de um dos adultos tem objetivo claro: trazer alimento. Os primeiros voos são curtos, inseguros, mas com o tempo, os jovens ganham força. Aprendem a usar o vento, a manter o equilíbrio, a ler o espaço. O processo é lento, mas constante, e quando estão prontos, deixam o ninho. Mesmo assim, o ponto mais alto da árvore não fica vazio. Na estação seguinte, o ciclo recomeça, e do alto, os céus continuam sendo o domínio da espécie. Um domínio construído com paciência, cuidado e presença constante. Agora, longe das montanhas e do céu, uma outra gigante rompe a superfície do oceano. No fundo do oceano, onde a luz quase não chega e o som se propaga por quilômetros, a baleia jubarte marca sua presença de forma única. Sua voz não é apenas um som, é uma composição, um conjunto de padrões repetidos, graves e profundos, que percorrem águas abertas, alcançando outras baleias a distâncias impressionantes. A canção é feita apenas pelos machos. É longa, varia com o tempo e com o lugar. Nenhuma baleia canta por acaso. Cada nota, cada repetição tem uma função. Alguns pesquisadores acreditam que seja parte do comportamento de acasalamento, um tipo de exibição auditiva. Outros veem na canção uma forma de navegação ou identificação. O que se sabe é que não é aleatória. É construída e, com o tempo, modificada. O canto começa com um ritmo suave. Aos poucos, se intensifica. Ondas sonoras atravessam o oceano com pouca perda de energia. Outras baleias ouvem, reagem, às vezes respondem. Esse diálogo silencioso forma uma rede invisível entre indivíduos separados por centenas de quilômetros. Ao redor, o corpo da jubarte se move com calma. Apesar de pesar mais de 30 toneladas, ela é graciosa, submerge devagar, gira o corpo, sobe até a superfície para respirar e volta ao fundo. Tudo no ritmo do ambiente, tudo no compasso da água. Enquanto canta, ela não vê quem ouve, mas continua. Porque ali, no azul profundo, a comunicação não depende da visão, depende da escuta. E a voz da jubarte preenche o oceano com presença. A baleia jubarte não permanece no mesmo lugar o ano todo. Ela percorre milhares de quilômetros entre águas frias e tropicais. Esse deslocamento é um dos maiores entre os mamíferos. É previsível, mas nunca simples. Exige energia, orientação precisa e resistência. Cada grupo segue uma rota específica, repetida ao longo dos anos, guiada por fatores como temperatura da água e disponibilidade de alimento. Nas regiões polares, a alimentação é intensa. Ali, a baleia se abastece com cardumes densos, filtrando toneladas de água com sua boca adaptada. Quando o corpo está fortalecido, ela segue rumo a águas mais quentes, onde não há tanto alimento, mas há tranquilidade para a reprodução e para o nascimento dos filhotes. Durante a migração, o comportamento muda. A interação entre indivíduos aumenta. Saltos, batidas de nadadeiras e caudas formam um conjunto de movimentos que impressiona. Não são acidentais. Servem como comunicação visual e auditiva, às vezes como simples marcação de presença. Ver uma jubarte saltando, com o corpo inteiro saindo da água, é testemunhar força, equilíbrio
e controle em um único movimento. Os filhotes acompanham as mães aprendendo o trajeto, os ritmos e as pausas. Não há pressa. A travessia é longa, mas essencial. E assim, a espécie segue, mantendo o ciclo que sustenta sua presença nos oceanos. Com a baleia se afastando no horizonte líquido, as águas se acalmam. O silêncio retorna. E com ele, encerramos a jornada por entre os gigantes selvagens do continente norte-americano. Do alto das montanhas ao fundo dos oceanos, do silêncio das florestas ao vento das pradarias, cada animal que cruzou esta jornada carrega em si mais do que força ou beleza. Eles são parte de sistemas antigos, moldados pela terra, pelo clima e pelo tempo. Cada movimento do urso, cada salto da baleia, cada uivo, voo ou passo cauteloso revela uma relação direta com o ambiente que os sustenta. Essas espécies não existem isoladas. Elas respondem, moldam e dependem dos ecossistemas que habitam. Entender seus comportamentos é, ao mesmo tempo, entender as engrenagens silenciosas que mantêm o equilíbrio da vida selvagem no continente. O que vimos aqui não foi apenas natureza em movimento, foi conexão, foi presença, foi resistência. E enquanto cada uma segue seu ciclo, com precisão, silêncio e propósito, nós seguimos observando, aprendendo e reconhecendo o valor real de um mundo que continua vivo, mesmo quando estamos longe dele.